Buenas tricolores, buenas gurizada. Vamos falar da entrevista coletiva do Renato no último domingo? Bom, mas primeiramente eu vou te pedir para que tu compartilhe os nossos conteúdos com os teus amigos, te inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Ah, e comenta aí embaixo. Comenta aí o que tu achou da entrevista do Renato no domingo. Bom, galera, direto ao ponto mesmo. O Renato falou que se o Grêmio não contratar, o Grêmio não vai ser campeão, não vai lutar para ser campeão das grandes competições, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Grêmio não tem time para ser campeão. Mais ou menos essas as palavras do Renato. O Renato tá pedindo há muito tempo, todo mundo sabe disso, contratações. E tudo bem, o Renato tá certíssimo, o Grêmio precisa contratar. O Grêmio não tem um grupo tão ruim assim, tem muita gente no DM que vai voltar e vai acrescentar qualidade nesse time, mas o Grêmio também não tem um grupo muito bom, que tenha duas peças para cada posição. O grupo do Grêmio é mediano. Digamos que o Grêmio precisa sim contratar para poder mudar a forma de jogo, coisas do tipo. E o Renato tá certo, o Grêmio tem que contratar. Para o Grêmio ambicionar vencer as grandes competições, o Grêmio precisa sim se reforçar. Isso o Renato tá certo. Mas para mim o Renato erra e erra muito ao fazer isso nos microfones, externamente, em uma entrevista pós-jogo. Para mim tá muito errado. Tá muito errado. O Renato não deve fazer isso. O Renato é um homem experiente. Há muito tempo é treinador do Grêmio. Ele entrou no embate praticamente contra a direção do Grêmio. O Renato quer e tá certo. Tem que vir contratações e tem que cobrar a direção tem que ser cobrada sempre, independente da direção. Só que ao mesmo tempo o Renato erra ao fazer isso nos microfones. Tem a imprensa isenta, que tá por ali também, que desse tipo de informação daqui a pouco pode, não digo ter uma crise no Grêmio, mas pode gerar uma turbulência, pode dar algumas consequências. É claro que nós aqui, no Hablamos Grenal, vamos ter que trazer esse tipo de conteúdo porque isso é notícia e é trazida pelo Renato, mas o Renato é um homem experiente, milita há muito tempo no futebol, não faz isso, não faz. Nós todos amamos o Renato, e o Renato é sim o nosso treinador, e nós queremos sim o Renato no Grêmio, mas ao mesmo tempo o Renato não pode fazer esse tipo de declaração nos microfones, não precisa disso. Se tem toda uma discussão internamente eles conversam quase que diariamente, não precisava fazer isso nos microfones. Isso é o que eu penso. Acredito que tem muitas pessoas que vão discordar, coloque aí nos comentários, muitos vão concordar comigo, tá? Renato tá certo, o Grêmio tem que contratar e o Grêmio vai contratar na próxima janela. Podem ter certeza, o Grêmio vai no mercado na próxima janela. Mas não precisa falar isso nos microfones. E também eu acho muito errado o Renato falar que o Grêmio não vai ser campeão se não contratar. Não precisa falar isso também. Isso é ruim até pro grupo. E o Renato sabe disso. Eu acredito que como consequência todo mundo ali é inteligente. A direção do Grêmio, todo mundo ali é inteligente, o Renato é inteligente também. Todos querem o bem do Grêmio. E eu acredito que vai se passar do panos quentes, todo mundo vai conversar, todo mundo já deve estar conversando. E acredito sim que as coisas devem amenizar no Grêmio, que as coisas devem chegar num equilíbrio. É o equilíbrio. O Renato cobra a direção internamente, a direção daqui a pouco vai entregar reforços para o Renato, sem fazer loucuras também, porque a direção já está fazendo um bom trabalho. A direção pega um time completamente quebrado do ano passado e muda a fotografia daquele time que era de Série B. Pelo menos boa parte daquela fotografia de time de Série B, a direção muda. Então também temos que entender o lado da direção, mas também precisamos entender que o Renato tem poucas opções para mudar a forma de jogar. Então todo mundo ali tem um pouco de razão. Tem que ter o equilíbrio. E espero que o Grêmio não traga aos microfones mais problemas. Já tivemos Adriel, temos ainda o episódio Calef, e essa papagaiada toda, né? E agora mais essa do Renato. O que eu me preocupo, pessoal? Acredito que vocês também, gremistas que estão assistindo, também estão preocupados. O Grêmio tem um jogo dificílimo, o jogo mais difícil da temporada. Quarta-feira, às 9h30, contra o Palmeiras no Allianz Parque. É aí que eu me preocupo. Como que o Renato vai montar o time? O que o Renato vai fazer? É aí que eu me preocupo. Então, vamos falar menos e vamos trabalhar mais? Vale para todo mundo.
Todo mundo é gremista, todo mundo é inteligente. É isso, pessoal, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Se tiver mais alguma coisa, nós vamos trazer aqui no Hablamos Grenal. Então fique atento, se inscreva no canal, dê aquele like no vídeo, compartilha com os teus amigos tricolores. Você que é tricolor, você que gosta do embate entre o gremista e um colorado, vem com a gente, Hablamos Grenal. Tá bom, pessoal? Até qualquer hora. Tchau, tchau.